Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à Formação Cicula. Vamos começar aqui mais um estudo para a gente ir conhecendo o mercado financeiro, tá? E a ideia de hoje é a gente estudar os esquema Ponzi, que são as famosas pirâmides financeiras. A provocação para estudar isso, de onde ela veio? Eu conversando com um amigo meu, um colega meu, ele me relatava que ele caiu numa pirâmide e perdeu alguma coisa perto de R$ 200 mil numa pirâmide. E eu me perguntei, ele é uma pessoa esclarecida, não é uma pessoa que não tem instrução nem nada, é uma pessoa que ele tem empresário, tem o negócio dele, tem o business dele, conhece de negócio, sabe fazer negócio, não é uma pessoa bobo. Como que ele cai num esquema desse e ele comenta, como é que você caiu? O que aconteceu? Ele falou, não, uma pessoa que eu confiava me passou credibilidade e essa pessoa que eu confiava me apresentou um esquema X, com criptoativos, né? E aquele esquema tinha um retorno muito acima do mercado. E aí eu achei que seria uma boa, porque o retorno era bom e porque tinha uma passagem de confiança de alguém que me apresentou que eu confio. E aí a pessoa ele acabou entrando e caiu nesse esquema, né? Então eu falei, vamos fazer um vídeo para explicar um pouco o que é o esquema Ponzi, o que são as pirâmides financeiras, como que elas são construídas, né? Para que as pessoas não mais caiam nesse tipo de engodo, né? Então a ideia justamente é essa, a gente entender o que são as pirâmides, o funcionamento delas, né? Quais são os riscos associados, como as pessoas são atraídas para esse tipo de negócio e como evitar cair. Esse é o ponto principal, tá? Então, a lógica do esquema Ponzi é sempre o dinheiro do novo investidor paga o investidor que já está lá dentro. Então você tem uma entrada de recursos de novos investidores ali na ponta. Esse dinheiro entra na pirâmide e ele é utilizado para pagar os investidores antigos. Então não existe a criação de uma riqueza. Aquele capital que está entrando, ele não é aplicado para ter um retorno em cima dele. Não, aquele capital que está entrando, ele simplesmente troca de bolso dos novos investidores para os antigos e remunera os antigos investidores. Então a lógica é a transmissão do capital dos novos investidores para os investidores antigos sem a criação de riqueza, ou seja, sem a aplicação daquele capital para de fato gerar um retorno, gerar uma riqueza, né? Qual é o problema disso? É que para que ele continue funcionando, é preciso que você tenha um fluxo contínuo de capital, ou seja, a entrada contínua de recurso, novos entrantes continuamente aportando o capital lá dentro, porque é o capital desse pessoal que está entrando que vai pagar quem já está lá dentro da pirâmide, né? Se em algum momento cessar a entrada do capital, falta recurso para pagar quem está do outro lado da pirâmide, e aí ela acaba ruindo. A lógica é pirâmide por quê? Porque a base, que é os novos recursos, que sustenta o topo quem já está lá dentro, né? E o nome vem de Ponzi por Charles Ponzi, que foi quem o mundo conhece como a primeira pessoa que montou uma pirâmide financeira no século passado, justamente dentro dessa lógica. Eu te prometo um retorno interessante, para que seja interessante tem que ser acima daquilo que o mercado paga, te entrego esse retorno de modo constante, faço uma passagem de confiança através de uma pessoa que você confia, e a partir dali o dinheiro começa a entrar, você vê o recurso acontecendo, e aí normalmente você mesmo acaba sendo o divulgador da pirâmide, né? E atraindo outras pessoas para dentro do esquema, e ele vai aumentando, até que em um momento para de entrar recurso, e aí o castelo cai. Então a lógica justamente é essa do esquema, né? Então ele vai sempre em busca o ponto-chave de atração das pessoas é um recurso acima daquilo que o mercado paga, um retorno constante e uma passagem de confiança. Tem que haver uma passagem de confiança para que a pessoa entre, né? Porque senão a pessoa não tem aquele ditado, esmola demais, o fã desconfia. Desconfia desde que não seja um santo de casa. Se for um santo que a pessoa conhece, ela vai acabar confiando, ainda que a esmola seja demais, né? Então, tem alguns casos bem conhecidos no mundo, que eu trouxe aqui. O primeiro do Bernie Madoff. Ele é bem conhecido na década de 90 nos Estados Unidos. E só para a gente ter uma passagem interessante aqui, para quem já caiu, já pensou em cair nesse tipo de golpe, não ficar se martirizando. Mesmo quem conhece de mercado acaba caindo. Por quê? Porque ele é muito bem construído, o esquema é muito bem construído para atrair. Existem algumas passagens de retorno, de confiança e de constância
que dão a segurança, dão a sensação de segurança para você entrar no game, né? Então, no caso do Bernie Madoff, a pirâmide que ele montou começou na década de 90 e durou até 2008. Foram mais de 15 anos do esquema rodando. Ele levantou mais de 60 bilhões de dólares, e não só de investidor não esclarecido, mas de gente de mercado. Banco Santander investiu, vários fundos de investimento entraram. Existia uma passagem de confiança, porque o Madoff era uma pessoa de confiança. Todo mundo que negociou com ele, lidou com ele, falava que ele passava credibilidade, confiança na comunidade onde ele atuava. Pra vocês terem uma ideia, a segunda maior bolsa dos Estados Unidos, a Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia, né? O presidente da Nasdaq, que era a principal bolsa de tecnologia, hoje e também da época, era o próprio Madoff. Ou seja, você tem uma passagem até institucional de confiança para que o recurso continue entrando e as pessoas acreditem, né? Só que o retorno ele era constante, sempre para cima. Não existia aquele tipo de retorno acima da média do mercado, ele não tinha a oscilação que normalmente uma renda variável tinha. Não, era uma coisa constante. Dali começaram a surgir as primeiras dúvidas, muita gente começou a questionar, falou, pô, será que é real? Porque ele bate o mercado de modo constante, não tem um mês ruim, não tem uma perda. Existe alguma coisa estranha, né? Algumas pessoas começaram a levantar um caso, mas o nível de credibilidade que ele tinha naquela comunidade, ele conseguiu manter, esticar esse business, esse negócio, esse esquema, até 2008, quando teve a crise lá do subprimes nos Estados Unidos, todo mundo precisou sacar e não tinha o dinheiro, né? Então esse é um caso conhecido nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente teve vários. Quem lembra do Avestruz Master? Lá na década de 90, você comprava um ovo de avestruz, tinha o dinheiro lá no ovo do avestruz, com a promessa de que eles iam criar aquele avestruz, quando ele tivesse grande iam vender a carne, ou vender a pele, fazer bolsa, e aí o seu capital ia multiplicar. Era uma coisa perto de 10% ao mês de retorno. 10% ao mês em cima do ovo do avestruz, né? Todo mundo, quem era da época lembra bem. O Fazendas Reunidas Boi Gordo, então, muito conhecido esse caso, porque o que ele fez para ganhar credibilidade? A divulgação era feita em horário nobre, usando uma pessoa que todo mundo conhecia. Na época, a novela mais famosa, que todo mundo assistia, na emissora mais famosa, com o ator mais famoso, ele que divulgava. Então existia uma credibilidade por todo aquele ecossistema que atraía as pessoas, né? Você comprava um boi magro, eles engordavam para vender como um boi gordo depois, e era coisa de 50% em um ano e meio de retorno. Ou seja, a gente teve o caso do Telex Free também, foi outro, e recentemente do Banco Master, que começou a cair no final do ano passado. A lógica sempre é a mesma, pessoal, para a gente entender. A lógica é sempre a mesma. O mercado te dá um retorno. O retorno base do mercado é a Selic, que hoje é 14,75, a Selic CDI, 14,75, 15% ao ano. Para eu te atrair, eu tenho que te oferecer um retorno muito acima daquilo. 2 a 3 vezes acima daquilo. Aí, opa, cresceu o olho. É a primeira lógica para te atrair. Um retorno muito acima. Segunda lógica de atração. Esse retorno tem que ser constante. Não adianta eu te dar um retorno uma vez ou outra. Tem que ser constante para eu ganhar credibilidade. E terceiro, tem que ter uma passagem de confiança de uma pessoa que você conhece, ou de uma emissora que você conhece, de um influencer que você conhece, de uma mídia que você conhece. Ou seja, tem a passagem de confiança. Com esses 3 gatilhos, alto retorno, mais constância de retorno, mais uma passagem de confiança, eu consigo atrair o capital daquele investidor desavisado, e ele acaba caindo nesse tipo de pirâmide, tá? Infelizmente, esses golpes crescem toda hora, com os criptoativos bastante, com Bitcoin. Isso disparou nos últimos anos aqui no Brasil, e a lógica é sempre essa. O que existe no imaginário do investidor quando ele pensa em criptoativo? Retornos altíssimos, não é? Então, assim, eu já tenho o primeiro gatilho, retorno acima da lógica do mercado. Aí o que eu preciso anexar para fechar a propaganda? Uma constância de retorno e alguma passagem de credibilidade. Se eu tenho essas 3, eu pego. Então o pessoal cai, entendeu? Então são os três pontos que fazem o investidor entrar, mesmo alguém que é conhecido, que tem dinheiro, que sabe fazer negócio, acaba caindo. Só que é sempre ruim, pirâmide,
é sempre legal? Não, tem uma que é legal, que ela funciona, que é aquela que o próprio governo cuida, toca no dia a dia. O INSS, basicamente a lógica é a mesma, né? Ou seja, para sustentar o aposentado, o pensionista, o recurso para sustentar esse pessoal, ele vem justamente dos novos entrantes, de quem continuamente vai mandando dinheiro lá para dentro, né? Então, a lógica, o dinheiro que entra de quem contribui com o INSS, ele não é investido para gerar uma riqueza e aí essa riqueza ser distribuída para pagar para os aposentados e pensionistas. Não, existe uma troca de bolso. O dinheiro sai do novo entrante e vai para quem vai utilizar aquele benefício, né? Qual é a diferença dessa pirâmide para as demais? É que essa você tem a chancela do governo e a coerção do governo para que a nova entrada continue acontecendo. Diferente das pirâmides antigas, das outras que a gente viu, que no momento que cessou a entrada de recurso, não existe como sustentar o pagamento de quem está lá. Aqui você tem uma obrigação de entrada de novos recursos. Quem trabalha, quem é CLT, quem tem empresa, obrigatoriamente vai continuar contribuindo com o INSS, então vai continuar a entrada de recursos para pagar quem usufrui do benefício. Então a diferença dele para as demais que acabaram quebrando é justamente essa coerção que garante a entrada contínua de recurso, ou seja, quem trabalha hoje paga quem trabalhou ontem. Essa é a lógica contínua, tá? Então, só para a gente concluir, como que a gente evita cair? A gente viu a lógica de como se atrai as pessoas, né? Retorno muito acima da média do mercado, constância do retorno e uma passagem de confiança, uma passagem de credibilidade. No caso do meu amigo, foi uma pessoa que era amiga dele, que apresentou esse outro que tinha o esquema. Então esse outro que tinha o esquema conheceu ela, convenceu ela e ela trouxe ele e ele acabou caindo. Como que a gente evita cair nesse tipo de golpe, né? Quais são as perguntas que a gente tem que fazer? Primeiro, a taxa de juros do país, a Selic, o CDI, 14,75%, 15% ao ano. Esse é o retorno básico do investimento. Então, quando você vai fazer um investimento, esse é o retorno básico dele. Um retorno muito acima disso, estou falando de 2, 3% ao mês, 30%, 40%, 50% ao ano, implica uma tomada de risco muito grande. Não é um problema, porque quando você vai investir em renda variável, você tem que tomar risco. Se você quer aquele retorno, você tem que comprar risco, não é um problema. Só que você tem que estar ciente que aquele capital que está sendo aportado naquele investimento é um capital de alto risco, pode dar um alto retorno, mas é um capital para risco. Então a primeira pergunta é, o retorno ele é muitas vezes acima da taxa de juros do país, que hoje está lá em 14, 15, é um retorno de 15, 15,5, 16, ok. É um retorno de 30, 40, 50 ao ano, ok, eu estou comprando risco. Não é um problema, mas eu tenho que estar ciente. O dinheiro que eu estou pondo lá dentro é o dinheiro para risco que eu posso perder. Primeira pergunta. Segunda pergunta é, existe onde está sendo criada a riqueza que está sendo paga para aquele negócio? Não existe, no mercado a gente fala que não existe almoço grátis. Então assim, se eu estou investindo 100 mil no negócio e recebendo 50% ao ano, é possível? Sim, é possível, tomando risco. Agora, quem está gerando essa riqueza? Esse 50% ao ano, de onde ele está vindo? Existe pessoas que conseguem? Existe. Então, procure entender, ou seja, quem está gerando essa riqueza? É uma habilidade de algum trader? É um fundo que tem uma estratégia diferenciada? Procure entender de onde está sendo gerada aquela riqueza, porque o dinheiro não nasce do nada. E o mercado ele é muito... A maior parte dele é muito comoditizado, os investimentos são muito parecidos, né? Então, se existe alguém se destacando, procure entender. Primeiro, saiba que está tomando risco e procure entender de onde está sendo gerada aquela riqueza a mais que está me pagando, tá bom? Acho que com essas perguntas e com essa ideia geral, esse panorama geral que a gente passou hoje, dá para vocês terem uma ideia e aí na próxima vez que tiver uma situação dessa, conseguir analisar melhor. Espero que tenha ajudado. Um abraço, pessoal.